Para aqueles que nasceram nos anos 80 e 90 e cresceram assistindo as animações da Disney como Toy Story e Rei Leão, ver um remake em live action dessas animações traz uma grande nostalgia. Olá galera, tudo bom com vocês? Eu sou a Kelly e seja bem-vindo para o review de Rei Leão. Para quem não conhece a história, aqui vai uma rápida sinopse. A animação original estreou em 94 e conta a história de um jovem leão chamado Simba, que é filho do rei Mufasa, o rei da selva. O tio malvado de Simba, chamado Scar, planeja roubar o trono de Mufasa. Para isso, ele faz uma emboscada, atraindo pai e filho para a morte. Simba consegue escapar, porém Mufasa morre. Scar consegue convencer o jovem Simba de que a culpa da morte de Mufasa é dele. Simba, sem saber o que fazer, sofrendo pela morte do pai e achando que a culpa é sua, resolve pedir um conselho ao tio. O que ele deveria fazer nesse momento? Então, Scar fala para ele que ele deve fugir e nunca mais voltar para aquele lugar. E assim, Simba foge e Scar toma o trono diante de todos os outros animais na selva. Na fuga, Simba conhece dois amigos, Timão e Pumba. E assim ele cresce, com uma nova família e muitos amigos. O tempo passa e com a ajuda desses amigos, Simba resolve voltar para a terra que foi roubada de seu tio e tomar o trono que lhe é de direito. Em novembro do ano passado, a Disney divulgou o primeiro trailer do live action do Rei Leão. E todo mundo foi à loucura. Bom, pelo menos eu fui. O trailer prometia trazer de volta aquele mesmo filme de 94 que tanto emocionou, só que num formato ultra realista. Se colocados lado a lado, o trailer e a animação estão bem parecidos. E aí a gente fica com aquela sensação de nostalgia de estar vendo pela primeira vez o filme Rei Leão como se fosse em 94 novamente, só que nas telas do cinema. Eu, por exemplo, não assisti Rei Leão no cinema, eu assisti em casa. E chorava horrores quando o Mufasa morria. O filme consegue entregar bem o que o trailer prometia. As cenas realmente são muito realistas, os animais colocados em cena estão muito reais. Parece até que você está assistindo a um documentário do Animal Planet. Então vamos ao que eu mais gostei no filme. Poucas coisas foram mudadas, então teve cenas que foram cortadas? Teve. Teve cenas que foram acrescentadas? Teve. Mas assim, não fizeram tanta falta e não fizeram tanta diferença assim da animação original para esse remake. Os animais estão muito bem feitos, muito reais. Eles conseguiram trazer muito para a realidade, sabe? O 3D trouxe muito isso da realidade de um animal na selva mesmo. Então, realmente, parece que você está assistindo a um documentário do Animal Planet, porque os animais parecem reais. Você não consegue perceber que é um 3D. Na animação, um dos meus personagens preferidos, mesmo ele fazendo o que ele faz, é o Scar, por conta da construção que ele tem, toda a complexidade que ele traz. Mas no remake não me convenceu. Ele ficou bem mal feito, eu não achei que ficou legal e mais pra frente eu explico por quê. Timão e Pumba, eles continuam sendo o alívio cômico do filme, então toda vez que eles aparecem é certeza que todo mundo vai dar risada. No cinema em que eu estava, não tinha ninguém que não ria no momento que o Timão e o Pumba apareciam, principalmente na primeira cena, que é uma das melhores. A trilha sonora está muito boa e eu confesso que, na minha opinião, a dublagem brasileira só conseguiu ser bem feita nesse momento. A dublagem brasileira ficou muito ruim, eu acho. Eu acho que a escolha das pessoas para dublarem não ficou legal, então não me convenceu também. Eu acho que só acertaram mesmo a dublagem brasileira na hora das músicas. E aqui tem algo que eu gostei e não gostei. Primeiro, as imagens estão de fato muito realistas. Então, assim, é algo que eles prometeram, então eles entregaram muito bem feito. Ficou uma animação, ficou um filme muito real, mas acabou tirando toda a magia do filme. Por quê? Eles precisaram fazer com que fosse real. Então, por exemplo, aquela risada do Mufasa, quando o Simba tá atacando o Zazu, que ele dá uma risada super gostosa, não existe no filme. É uma risada meio fraca, sabe? O Scar ele é completamente irônico, ele tem caras e bocas, ele tem vários trejeitos, e isso não tem no remake. Por quê? Porque, afinal, um leão de verdade não tem caras e bocas, né? Ele não fica mexendo a cara o tempo inteiro. A parte realista acabou tirando toda essa magia do filme. Então eles mexeram muito a boca dos animais, que era o que fazia eles falarem, mas não tinha expressão facial, e isso eu acho que acabou não conectando a gente muito com o filme, sabe? Pelo menos eu senti muita falta dessas caras e bocas do Scar, desse trejeito que ele tem, das risadas, sabe? De toda a parte mágica mesmo do filme, porque como eles quiseram fazer algo super realista, eles tiraram toda a magia do filme. Por exemplo, a cena do Rafiki dando uma cajadada no Simba, falando que ele precisa esquecer o passado e tudo mais,
Não tem essa cena. E é uma cena icônica, é uma cena que, né, todo mundo gosta. E não teve. A cena que tem as hienas falando do Mufasa e o como ele causa medo nelas, também não teve. Foi uma cena que eu estava esperando bastante. O Scar falando logo em seguida dessa cena que ele está cercado de idiotas, que por sinal eu tenho uma camiseta escrito isso, com a estampa do Scar, não teve também. A última cena que eu tava tanto esperando, também não teve. Então, assim, são cenas que pra mim, que assisti a animação original e que sou apaixonada por ela, senti muita falta, sabe? Eles cortaram essas cenas e pra mim fizeram muita falta. Mesmo que pra história em si isso não agregue ou falte algo, ainda assim eu senti que faltou. Sobre a dublagem nacional, eu achei que as vozes escolhidas não foram legais. A primeira cena em que o Simba está adulto e começa a cantar a música do Hakuna Matata, que é quando faz a transição dele e ele aparece adulto pela primeira vez, a voz está horrível, a voz está muito aguda para ele, não combinou e depois você acaba se acostumando a ouvir aquela voz com aquele personagem. Mas a princípio não dá, não. O comecinho, quando você começa a assistir e ver a dublagem, tá ruim, não gostei. Só que nos cinemas que eu procurei pra assistir o filme não tinha legendado, então eu acabei tendo que assistir dublado mesmo. Amo a dublagem brasileira, eu acho que os dubladores brasileiros são ótimos, mas eu acho que dessa vez a escolha dos dubladores não foi legal, não combinou com os personagens para quais eles foram escolhidos. Outra coisa que me incomodou muito foi a realidade exagerada no filme. Por exemplo, no Aladdin, quando eles fizeram o remake de Aladdin no live action, ficou incrível. Por quê? Porque são pessoas. E mesmo que tenha ali o Abu, que é o macaquinho, ele não tem muita expressão facial, ele não aparece o tempo inteiro, ele não fala. Mesmo na animação ele não fala. Então, ok, ficou legal, ficou muito bom. Mas no remake de Rei Leão, eu acho que isso não funcionou muito bem. Por quê? Na animação, o Scar ele é super irônico, ele transmite isso pelas caras e bocas que ele faz. As hienas são super engraçadas, elas também são o alívio cômico do filme. O Timão e Pumba. O Timão ele é super caricato, então assim, o fato deles terem querido trazer uma realidade pro filme, uma ultra realidade pro filme, acabou tirando toda essa parte de animação, de magia. Afinal, um leão não fica mexendo a sobrancelha e fazendo caras e bocas. Então, eles terem tirado tudo isso, acabou, pra mim, não ficou muito legal, não me convenceu muito. Porque, por exemplo, os leões, eles só mexem a boca. Você não vê eles mexendo o resto do rosto. Não teve isso. Então, raramente eles mexem a sobrancelha. E o que eles mais mexem é a boca, porque afinal eles têm que falar, né? Mas eles não expressam emoção alguma no rosto. Uma coisa que na animação, todas as emoções que os animais sentiam, que os personagens do filme sentiam, eram transmitidas através das caras e bocas que eles faziam. E no live action isso não teve, então foi algo que eu não curti muito. A cena da briga final, pra mim, foi uma das que eu mais estava esperando assistir e não foi legal. Por quê? Na animação original, o Scar ele tem uma juba enorme, só que preta. E o Mufasa e o Simba, eles possuem uma juba vermelha ou laranja, depende da cor que você enxerga. Eu enxergo vermelho, mas enfim, né? Então, quando tem a cena final em que o Simba entra em confronto com o Scar, dá pra você ver quem é quem ali, porque o Scar ele tem a juba preta e o Simba tem a juba laranja ou vermelha, né? E então você consegue ver quem é quem, e na hora que eles estão brigando e um quase cai do precipício, você consegue saber pra quem que você tem que torcer e pra quem que você tem que, né, vamos dizer assim, não torcer. E no live action isso não acontece. Eles têm uma pelagem muito clarinha, quase um loiro, e não tem essa diferenciação na juba. Então na cena final, você não consegue saber quem é quem. Então, tipo, na hora que um deles cai, tá quase prestes a cair, você não tem muito, você não sabe se você tem que torcer porque é o Simba, ou se você tem que, tipo, beleza, morre aí porque é o Scar. Entendeu? Você não tem como saber. Então eu acho que nesse quesito também a Disney pecou muito, porque eu acho que eles quiseram trazer tanta realidade que eles esqueceram que poderiam ter feito uma pelagem um pouco mais igual à animação, sabe? Então não acho que ficou tão legal essa parte. Até porque nessa mesma cena tá tudo pegando fogo em volta e tem muita fumaça. Então, ou seja, a imagem fica pior ainda pra gente conseguir decifrar quem é quem.
Uma outra coisa que me incomodou um pouco, mas aí eu já não sei dizer se foi do filme ou se é da sala de cinema em que eu estava, era que as cenas faladas em que os personagens estavam conversando estava muito baixa, o áudio estava muito baixo. Já nas cenas em que os personagens cantavam, que era a parte mais musical do filme, estava muito alta. Então, assim, particularmente eu acho que isso é um erro do filme, algum problema que deu no filme, porque não faz muito sentido alguém ficar lá em cima aumentando e abaixando o som, né? Então eu acho que isso era um problema do filme mesmo, da gravação do filme. Eu não sei dizer. Ah, Kelly, mas você tá só falando coisa ruim do filme. Você só falou que não gostou de um monte de coisa. Não vale a pena assistir? Vale muito a pena assistir, principalmente se você assistiu a animação lá nos anos 90. Se você nasceu nessa época e assistiu essa animação lá, a animação original, vale muito a pena, porque você tem uma memória afetiva, então você super vai se emocionar, você super vai gostar. Se você não assistiu a animação original, vale a pena também, porque o filme tá muito bem feito e, principalmente, você não vai sentir falta de nada disso do que eu falei, porque você não conhece a animação original, então... Mas vai assistir sim, vale a pena. Talvez o que fez falta pra mim não vai fazer falta pra você, então assista e tire suas próprias conclusões. Afinal, o que eu tô falando aqui é o que eu achei do filme, não é mesmo? Comenta aqui pra mim se você já assistiu o filme, se você gostou ou não. E se você não assistiu, comenta também dizendo quais são as suas expectativas, se você vai assistir ou se você não tá nem aí pro filme. Quero saber o que vocês estão achando dessa leva de live actions aí que a Disney tá trazendo pra gente. Espero que vocês tenham gostado do primeiro review aqui do canal. Se você gostou, deixa seu curtir aqui embaixo, que me ajuda bastante. E se inscreve no canal, divulga aí o vídeo pra todo mundo que você conhece, pra quem gosta de Rei Leão, pra quem não gosta, manda pra todo mundo. E é isso, um big beijo pra vocês e até mais. Tchau!